Sim. Então, o tema de hoje é sobre a eternidade. Eu queria começar perguntando se vocês já pensaram sobre isso, o que vocês entendem sobre a eternidade. Vocês têm vergonha de falar, não? Pode usar o chat se quiser. Eu já pensei na eternidade, mas eu nunca pensei em como passar a eternidade. A eternidade é eterna, né? Não sei. Boa, a eternidade é eterna. É isso. Nossa. Uai, Jean, eu já pensei também, cara. Eu já pirei, já perdi uns minutos, né? Pensando sobre isso. Então, Será que nós vai ser todo mundo branquinho, todo mundo de vestes branquinhas, todo mundo, sei lá, quietinho, todo mundo comportado? Ou o bagulho vai ser doido, é andar em cavalo de fogo, rua de ouro, negócio. O negócio vai ser massa. Andressa. Anjo com olho e tal. Andressa. Loriane, põe o telefone. Meu Deus. Amém? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Você espera só um pouquinho. Beleza. Apresentar tela. Você está vendo minha tela? Estamos. Estamos vendo a tela do seu celular. Então tá bom. A WhatsApp, viu? Espera aí que tá abrindo aqui. Vai. Aí. Então esse é o tema, né? Como nós passaremos a nossa eternidade. E a pergunta que nós começamos, o que é eternidade? Eu trouxe aqui a definição sobre o que muitos estudiosos, filósofos, esses caras aí que tentam descobrir o sentido da vida, sobre o que é eternidade. Que diz o seguinte: qualidade do que não tem fim, início ou fim, prescinde de qualquer determinação cronológica. E em grego, em latim também tem duas definições, que é o aion e o eternitas, que significam um tempo indefinido e não tem fim. Só que aí tem um conceito bíblico sobre eternidade, que é o seguinte: o que é declarado como inatingível pela nossa mente humana foi colocado em nosso coração pelo Criador. Nosso coração reconhece a eternidade, pois ela nasceu em cada ser humano. Eclesiastes 3, versículo 11. Isso resume bastante sobre esses questionamentos, pensamentos que nós temos sobre a eternidade. E algo interessante é que a própria Bíblia, ela nos relata como que vai ser a eternidade, como que nós seremos, o que nós vamos fazer. Enfim, é uma série imensa de caminhos que ela nos dá para ter entendimento e que mesmo assim ainda fica limitada à nossa mente humana. E para a gente começar a entender isso, a gente precisa mudar a nossa perspectiva e passar a olhar a partir de Cristo. E o fato hoje é que nós vemos constantemente uma luta contra o pecado, contra distrações da vida terrena, mas o que nos ajudará e nos motivará a termos anseio pela eternidade é o relacionamento com o Espírito Santo, pois ele irá nos conduzir a todas as verdades contidas na palavra. E o que eu queria enfatizar aqui é João 17:3. Deixa eu abrir aqui rapidão. Vocês estão me ouvindo? Não dá para ver nada. Estamos te ouvindo já. Então tá bom. Tá tranquilo. É porque é estranho mesmo. Olha só, de João 17:3. Eu vou ler. Deixa eu ver. Vou ler 1-3. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade,
a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ou seja, então, a vida eterna, ela, igual o Mateus frisou, se a gente vai ficar parado lá na nuvem, de boa. Não, a vida eterna ela é muito mais do que isso. Ela diz a respeito de conhecermos a Cristo e a Deus. E ela é muito mais do que a gente ficar sentado em uma nuvem, tocando harpa, cantando e adorando. E muito mais do que isso, ela contém um aspecto que não tem fim, que é o conhecimento de Deus. Sabe, a gente precisa falar sobre isso, porque essa perspectiva eterna, ela vai nos motivar a como nós vamos viver a nossa vida. E um exemplo que nós temos disso é o apóstolo Paulo, né? Porque a partir do momento que ele teve a revelação de quem era Cristo, o estilo de vida dele mudou. Ele passou a considerar essa vida como nada, tudo que ele conhecia, os entendimentos que ele tinha, tudo aquilo que ele aprendeu com Gamaliel, passou a não ser nada, a partir do momento que ele conheceu a Cristo. Tanto que em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte, na verdade eu vou ler o 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a vida eterna. Então, a partir dessa perspectiva de Cristo, nós podemos almejar e ansiar por algo que muitas vezes a nossa mente ela não vai conseguir compreender. E uma comparação que a gente pode fazer é que na nossa vida terrena, as motivações que nós temos, por exemplo, para ter um bom emprego, ter uma boa vida, nós precisamos estudar, fazer uma faculdade, ter uma graduação, para ter chances melhores no mercado de trabalho, para ter um bom emprego. E isso não é diferente na eternidade, porque tudo que a gente vai fazer aqui hoje, isso vai contar para aquilo que nos espera. Porque às vezes a gente fica preso tanto nessa vida e a gente não para para pensar no que nos espera. A gente passa uma vida inteira indo na igreja, às vezes frequentando os cultos, só que Cristo, ele não é a nossa motivação diária, muitas vezes, porque a gente acaba se prendendo nas coisas cotidianas. E eu falo de mim por base, porque muito tempo eu vivia dessa forma, sabe? Somente nesses últimos tempos, me dedicando bastante no trabalho, às vezes deixando de estar fazendo algo, de estar em um momento de entrega e ofertando a minha vida para estar fazendo algo que é passageiro. E tudo isso vai ter peso na eternidade. Deixa eu só passar aqui. Sabe, porque, como eu falei, tudo que a gente fala que faz aqui, isso vai ter peso na eternidade. A forma como nós decidimos viver hoje, isso vai definir o nosso futuro eterno. E Jesus, ele define padrões do reino dos céus como quando ele mencionou no ensino do Sermão do Monte, onde ele traz as bem-aventuranças. E até o capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, Jesus ele traz exemplos práticos sobre esses padrões sendo aplicados. Então, a forma como nós agimos, como pensamos, falamos, como nós nos relacionamos uns com os outros, tem total influência na eternidade. Eternidade. Pois nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E tudo tem sido relatado nos livros sobre nossa vida, que é Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. Deixa eu abrir aqui. Isso é a forma, que é um dos últimos livros. Capítulo aqui, assim. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele.
A terra e o céu figuram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida. Ele foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam e foram julgados um por um, segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago do fogo. E no capítulo 21, ele diz o seguinte, a partir do versículo 5. E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei de beber da graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Então, aqui nós vemos a forma que nós seremos julgados, né? Que é pelos nossos atos e pelas nossas escolhas. Não sei se você já parou para pensar nisso, só que eu acho que vai ser, eu acho não, tenho certeza que vai ser uma frustração muito grande quando a gente chegar nesse dia do juízo e perceber que muitas coisas que nós corremos atrás aqui nessa vida, coisas que nós achávamos que ia trazer um prazer, mas acaba que era passageiro, isso não vai valer de nada. Porque os princípios e a forma como Cristo, ele mede as coisas são diferentes, a partir desse padrão que a gente citou, do Sermão do Monte. Vou até abrir aqui um exemplo, que é Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Sabe? Então aqui ele está falando justamente sobre isso. Porque muitos estão preocupados com essa vida, sobre edificar coisas aqui nessa terra, conquistar riquezas e tantas outras coisas. Não que isso seja importante, mas nós temos que julgar o que de fato vai valer a pena na nossa eternidade. Eternidade. Acho que eu falei meio comendo uma palavra aí. Mas, enfim. Então a gente tem que refletir o que Deus e o céu têm escrito sobre nós aqui na vida, em vida, nessa terra. Porque aqui é apenas o começo da eternidade, né? A gente acha que a eternidade só vai começar quando a gente morrer, quando passar pelo julgamento. Não, mas ela começou a partir de hoje. Hoje já está valendo para tudo aquilo que nós seremos e para onde nós iremos. E o que queima no meu coração, que tem ansiado por isso, é que nós sejamos despertados para isso. Ter um estilo de vida que vai apontar para a eternidade e que vai levar outras pessoas também a viver dessa forma. E nós só vamos conseguir isso a partir do momento que nós passamos a nos relacionar com Deus. E conhecer, de fato, a Cristo, como nós lemos em João 17:3, que a vida eterna se consiste em conhecer a Cristo. Porque a partir do momento que nós passamos a conhecê-lo, nós iremos contemplar como ele é. E nós nos tornaremos um com ele, assim como ele é com o Pai. Amém? Vocês estão aí? Amém, estamos. Tá aqui, ó. Eu tô falando aqui por telefone, aí ele não interage comigo. Eu tô ficando meio doido. E tá claro aqui para todo mundo? Não sei se eu tô indo rápido ou devagar. Tá claríssimo para mim, tá excelente. Amém. Então aqui tá as bem-aventuranças. Não sei se todos conhecem, mas aqui traz os princípios que vai reger a nossa vida, a forma como nós vamos viver de fato com o princípio de Cristo e o padrão que ele determina, que é bem-aventurado os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos céus. Isso é uma coisa para hoje. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, tem mais uma aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E quando nós passarmos por esse julgamento, o nosso destino ele vai ser traçado. Que é o seguinte. O que eu falei? Misericórdia. Não, tá certo. O nosso destino ele vai ser traçado. Que ou nós seremos castigados eternamente, ou receberemos uma recompensa pelos nossos atos em vida. E para a gente adentrar nisso, vamos falar um ponto de cada vez. Vamos começar pelo castigo. É o castigo eterno, ou a segunda morte. Jean. Oi? Quero dar um pitaco. Fala aí. Você falou que nossos atos vão determinar muito sobre a nossa eternidade. Isso. E aí, eu queria que você falasse sobre a diferença dos atos para a eternidade. Por exemplo, é pelo que eu faço que eu vou para a eternidade ou pelo que eu entendo que eu vou para a eternidade? Pelo que eu entendo e pratico que eu vou para a eternidade. Explica isso aí, esclarece isso aí. Tá. É o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Isso, o que vai definir é como nós temos lidado com a nossa vida. Se nós temos tido uma vida que busca conhecer a Cristo, se nós de fato entregamos a nossa vida a Cristo, se nós reconhecemos o que Ele fez por nós, se nós arrependemos das nossas obras mortas, daquilo que nós fazíamos antes de receber a graça, de ser salvos, tudo isso vai determinar, tá certo? Para onde nós vamos, porque muitas vezes a gente pensa que só pelo fato de eu ser uma pessoa boa, ou pelo fato de eu ser politicamente correto, isso vai garantir que eu tenha uma vida ao lado do Senhor. Só que isso é uma grande mentira e algo que o mundo leva como verdade. Porque não é se a gente é uma pessoa boa ou ruim, mas se nós estamos cumprindo ou não os princípios que Cristo determinou na palavra. Não sei se é isso que... Boa, é isso. Era isso que eu queria ouvir. Tá. Amém. Muito bom, excelente. Então, vamos falar agora sobre o castigo. O castigo eterno. E ficou faltando uma palavra aqui, o segunda morte, que é a angústia no lago de fogo, por toda a eternidade. Como nós vimos lá, que a eternidade é para sempre, sem fim, sem alívio, sem saída. Aí aqui eu coloquei duas referências. Apocalipse 20, versículo 10. Deixa eu abrir aqui para me ler. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Eu quero frisar algo aqui, que é o seguinte: esse lugar, ele foi criado, como diz o versículo 10, para Satanás. E não para a humanidade. Entretanto, o diabo está enganando e levando várias pessoas a isso. Igual, por exemplo, na pregação do pastor Del domingo à noite, quando ele falou sobre uma mudança de mentalidade. Nós temos a mente de Cristo, que é uma mente renovada, uma mente que vai pensar nas coisas do alto, e não nas coisas dessa terra, uma mente renovada que não vai permitir que
nós tenhamos um coração ofendido, um coração magoado com as pessoas, que não consegue liberar perdão, sabe? Inveja, essas coisas tudo, que engloba os sentimentos humanos do mundo. Por isso a importância de nós termos um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele vai gerar em nós o fruto do Espírito e vai nos impedir de viver uma vida que vai nos levar para esse lugar. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46. Deixa eu abrir aqui. Aí. Cadê? Que diz o seguinte. Mateus 25, 46. Ó, e esses irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Aqui os justos são aqueles que vivem de acordo com os princípios de Cristo, né? Porque Cristo ele foi a justiça de Deus. Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, passamos que ele seja Senhor das nossas vidas, nós somos justificados através do ato dele e do testemunho que ele deu na cruz do Calvário. Sabe, o amor de Cristo, ele é tão grande por nós que ele nos exorta sobre os cuidados que devemos ter para não seguirmos por esse caminho de sofrimento eterno, que está em Marcos, capítulo 9, versículo 47 e 48. Marcos 9. Ó, e se um de seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino dos céus com um só olho, que tendo 2 olhos e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, então aqui Jesus está frisando que algo que está nos fazendo pecar, algo que a gente julga como bom, a gente tem que ter um senso crítico próprio também de saber se isso agrada ou não a Cristo. Às vezes a gente olhava, por exemplo, a atitude de José, que quando a mulher lá do Potifar lá tentou se deitar com ele, ele fugiu. Ele abriu mão de um prazer momentâneo porque ele estava visando aquilo que seria eterno. Sabe? Às vezes a nossa perspectiva, como a gente falou no início sobre Cristo, como a gente falou sobre Paulo, que abre mão de tudo, considera isso como lixo, a fim de ganhar a Cristo. É isso que vai importar também. As renúncias que nós fazemos, quando nós deixamos de fazer algo que é prazeroso para a nossa carne, quando haver renúncia. E às vezes essa ideia de condenação eterna, ela é tão pesada para muitas pessoas que a gente acaba questionando a Bíblia, só que ela deixa claro que o inferno ela é um lugar literal, que é ao contrário de figurado. A Ana, que é professora de português, a Loriane, depois, se quiser falar só para ajudar aí, que ele é real. E Cristo, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Mesmo assim, a ideia de condenação, ela é rejeitada por muitos, ou ignorada. E nós temos que pensar sobre isso. Sabe, o que às vezes nos leva a achar que isso não é de verdade, são alguns pontos. E estudando aqui, eu coloquei 3. Que é a influência do mundo contemporâneo que nós vivemos, onde tudo é liberal, onde, como a gente falou anteriormente, você apenas ser uma pessoa boa, você já vai para o céu. Sabe, muitos se esforçam para que ninguém se ofenda. E a doutrina bíblica sobre o inferno, muitas vezes ela é considerada como ofensiva. Só que isso não é verdade. É uma realidade que Cristo deixou nos exortando, para que a gente tenha cuidado com a forma que nós vivemos aqui. Sabe, outro ponto é a visão defeituosa sobre o amor de Deus. Sabe, às vezes muitas pessoas rejeitam a ideia da condenação eterna e faz isso porque acha que é muito difícil acreditar que Deus, que é amor, possa banir as pessoas para um lugar tão horrível como o inferno por toda a eternidade. Só que uma das
dos atributos de Deus é que ele é justo. E ele vai retribuir cada um conforme nós merecemos. E se a gente vive uma vida totalmente contra aquilo que ele tem para nossas vidas, ele vai nos dar aquilo que nós buscamos em vida, que é o castigo eterno. Sabe? E isso não vai afetar a santidade de Deus, não vai afetar a sabedoria dele. Só que muitas vezes a gente quer tomar o lugar dele. Sabe? Conforme Paulo diz, se eu não me engano, em Romano, quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Sabe? Então a gente tem que repensar sobre isso. Pra não deixar que essas mentiras entrem no nosso coração. E o terceiro é a estratégia de Satanás. Por exemplo, a primeira mentira que aconteceu foi em Gênesis, capítulo 3, versículo 4, que é quando ele engana a mulher, dizendo que pode comer do fruto daquela árvore porque não vai acontecer nada, mas você vai ser igual a Deus. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que fala que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. Se não me engano, é isso mesmo. Sabe, a cegueira que ele produz inclui uma negação dos santos decretos de Deus. Então, a gente precisa repensar a forma que nós temos lidado com isso, sobre esse pensamento, a forma que nós temos vivido a nossa vida. Se isso vai nos conduzir para a eternidade junto com ele, ou para a condenação longe de Deus. Amém? E o outro ponto, sobre o outro destino que nós iremos, que é a eternidade junto com Deus, que são as recompensas eternas. E aqui a gente precisa frisar algo muito importante, que é a diferença entre salvação e galardão, porque a recompensa é o galardão que nós vamos receber. Mas primeiro, diferença, salvação é através de Cristo. A graça, ela é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Isso foi dado de graça a partir do momento que nós recebemos a Cristo. Mas o galardão, ou recompensa, é aquilo que nós fazemos. Ela essa recompensa, ela é o testemunho de como nós amamos a Jesus nessa vida. Seremos recompensados de acordo com nossas obras. Apocalipse 22, capítulo 12. Deixa eu abrir aqui. Abre. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, salvação, ir morar no céu, na dimensão da eternidade onde vivemos, eternamente na presença de Deus. Isso não depende de nossos feitos. Isso foi conquistado pelo precioso sangue de Jesus Cristo no Calvário, ou seja, isso é a salvação pela graça. E galardão, que é a recompensa, isso sim depende de nós. Depende do nosso nível de obediência. Decidimos viver aqui na Terra. Sabe, muitas vezes nós pensamos que nossas obras elas só vão ser feitas quando a gente assume o ministério, quando nós descobrimos nosso propósito. Sabe, isso tudo é importante. Mas não é o fim em si mesmo. Sabe, o primeiro ponto, reconhecer Cristo, que Ele é a fonte da eternidade. A partir disso, nós iremos nos mover para caminhar para esse lugar. Sabe? E a gente pode ir para a eternidade sendo salvo, mas sem obras. Mas eu estava ouvindo uma pregação, um cara que estava ministrando e falou como que deve ser uma vida na eternidade sem ter uma história boa para contar. Sobre a forma como nós renunciamos, como nós fizemos algo para Cristo. Sabe? A gente tem que pensar nisso também, sabe? Às vezes abrir mão de algo, porque a gente está contemplando algo eterno, da mesma forma como a gente vê os heróis da fé. Sabe, muitos deles não alcançaram as promessas e tal, e eles não se importaram com isso, porque eles estavam visando uma pátria superior, algo que é eterno. E isso foi o que motivou eles a abandonar tudo que eles acreditavam para viver seguindo a Cristo. E essa também tem que ser a nossa motivação. E só para concluir essa parte do slide,
Esse aqui é o último. Eu tentei Jean, colocar. volta na Apresenta aí de apresentação, hein? Oi? Eu não Nós saí, tá te não. vendo. Oi? Põe aí pra apresentar de novo. Volta a apresentar. Saiu? E a sua apresentação caiu. Ô, raça. Peraí. Vocês não viram esse último slide, não? Depende do O último. último a gente viu. Deixa eu ver, põe aí. Agora vocês estão vendo? Esse último a gente viu. Ah, As tá. recompensas eternas. Isso. Então, só para frisar, existe uma diferença entre salvação e galardão. Salvação é pela graça e galardão é aquilo que nós fazemos em vida. Nós seremos recompensados através disso. E algo importante também é que cada um vai ser recompensado de uma forma, ou seja, nós vamos ter responsabilidades diferentes, lugares diferentes, posições diferentes na eternidade. Como, por exemplo, em João, capítulo 14, quando Jesus está começando a ministrar aos discípulos para ir para a cruz. Que ele diz para a gente não se turbar o nosso coração, mas crer em Deus e crer também nele. Porque na casa de meu pai é muita morada. Sabe? Então nós vamos ter casas lá. E o lugar que nós vamos morar lá, o que vai definir isso é as obras que nós praticamos hoje. Esse aqui é o último slide. Eu tentei colocar outro, não deu certo. Só que, antes disso, quero só deixar uma frase aqui. A vida após o último suspiro é muito mais do que um destino. Não espere até ser tarde demais. Descubra agora como você pode fazer a sua vida valer a pena, não somente hoje, mas também na eternidade. Então, da minha parte é só. Agora estamos abertos para conversar. Vocês estão aí? Palmas. Então, lá no céu tem barracos e tem mansões. Não diria dessa forma, né? Mas vai Mas ser morada tem. Hã? Morada tem. Isso, morada tem. E vai ser de acordo com o que nós fazemos aqui nessa vida. E algo interessante, e algo bom disso é que não vai ter em nós um sentimento de inveja de outro, porque fulano tá mais alto. Não. O que vai levar o nosso coração nisso é a gratidão, porque a gente vai ver muita coisa ruim que a gente fez e não agregou em nada. Mas a gente vai ver também a justiça de Deus e nos recompensar pelo nosso esforço de agradar a Ele e conhecer Ele. É que deixa mais louco. É que, tipo, cara, às vezes você passa uma semana inteira, igual tá esse sol quente pra caramba. Você passa uma semana inteira, cara, ralando, véio, mas se moendo pra ganhar um trocado no fim do mês. Cara, se a gente enxergasse o céu como esse esforço de ter algo no céu, no mesmo esforço que a gente enxerga de conquistar um salário nessa terra, cara, acho que a nossa vida ia ser muito diferente. É aí que dá pra você entender quando o Paulo fala que, cara, eu já não conquistei tudo aquilo que eu ouvi falar, mas eu tô lutando contra a minha própria carne, eu tô, sabe, correndo pra conquistar aquilo que é superior a essa terra, sabe? Acho que nós temos que mudar a nossa mentalidade mais, cara. Ou porque não vale a pena, cara. Se você parar pra prestar atenção, não vale a pena. Se rala a semana inteira, velho. Esse sol queimando a moleira do caboclo. Cara, tipo, cara, a troco de quê? A troco de você pagar uma energia no fim do mês, pagar uma água, pagar, sei lá. Cara, comer um sanduíche, velho. Sabe? Mano, mas você pensa no céu, velho. Pensa se poder ter algo lá. Se você eu tô pirando aqui. Pensa, cara. Não sei, mano. Porque, cara, a presença de Deus pra mim já vai ser algo tremendamente bizarro de ter por perto, assim. Só de estar com Deus já vai ser algo muito louco. Mas imagina o que nós podemos ter lá como recompensa de vida do que nós vivemos aqui, entendeu? É tipo, é um a mais, sabe? A mais. É muito a mais. Não dá nem pra imaginar, cara.
Ah, não dá não. Mas eu vou te falar, é como Passando. um investimento às cegas, sabe? É um investimento que nós sabemos que o retorno vai ser certeza. É 100% de lucro, cara. Não é algo errado, não é um investimento furado. Não é uma pirâmide que você faz aqui nessa terra. Não é um Rinodê, não é um. Não é a minha Saca? casa, minha vida. Não é, cara. É um negócio muito louco. Uma parada que você tem certeza que você vai ganhar algo lá no céu. Cara, nós temos que mudar demais nossa mentalidade. Misericórdia, cara. Sabe, outra coisa, assim, algo que quebrou muito na minha vida, é algo que me motivava muito a trabalhar melhor, ou seja, me esforçar mais no trabalho, é a recompensa. Essa questão da recompensa, só que com a motivação errada. Eu estava muito com a motivação errada. Eu pensava, não, quanto mais coisa eu resolver, quanto mais eu mostrar que eu sei fazer algo, que o povo colocar algo na minha mão e eu vou conseguir trazer resultado, as pessoas vão ver que eu sou capaz de receber algo melhor, ou às vezes uma posição melhor, sabe? E algo que a gente esquece é que quando nós somos reconhecidos pelos homens, a recompensa é essa. E um dia isso vai acabar, porque hoje você é bom, mas amanhã surge outra pessoa que é melhor que você, ou seja, você vai ser colocado para escanteio. Mas a recompensa que nós recebemos de Deus, ela é eterna e vai ser nossa para sempre. Bizarro, né, cara? E nós, assim, né? Nós, como seres humanos, nós fomos criados. O nosso cérebro tem esse tipo de recompensa, então, até em atitudes. Suponhamos que o Jean gosta de pregar, e aí alguém fala que a pregação dele foi muito boa, e aquilo ele vai reforçando ele. Ao ego, né? E acontece isso com a gente, e não só de maneiras boas, né? Mas a gente vai nos reforçando igual exercício, libera um hormônio do prazer, assim, que nos deixa mais relaxado. Então, a gente vai pensar, gente, quero fazer exercício todos os dias. Não é assim que funciona. Eu quero comer todos os dias muito doce, mas eu comer o doce libera um hormônio que me dá prazer. E aí eu quero mais doce. E eu acho que a gente devia, a gente devia parar para pensar nessa recompensa, né? Que vai ser um pouco para frente, mas a gente devia parar para pensar e assim pensar, né? O que eu estou fazendo para chegar lá? Quando que nem o Jean falou, como que eu vou viver isso? Tem uma frase do Reginaldo que me impactou muito, que no dia da pregação dele, que ele falou assim: quantas pessoas que você já tirou do inferno? Não são quantas almas você já ganhou que estão no mesmo propósito de eternidade, mas quantas pessoas você já tirou do inferno hoje? Isso é muito sério. A gente sai desse senso de egoísmo, né? Quando você começa a ver que a vida para Jesus importa, porque você começa a entender que, cara, não que buscar a riqueza dessa terra seja errado. Pelo contrário, Deus quer nos dar muita coisa nessa terra, mas se a gente tem a nossa visão limitada só o que a gente pode ganhar nessa terra, cara, não vale a pena, porque você conquista aqui, igual o Jean falou, fica por aqui. Esse é o resultado final da recompensa. Mas quando você vê que você faz algo para conquistar no céu, você não faz algo que só te beneficia. Se você faz algo para conquistar no céu, além de você ganhar algo no céu, na eternidade, você ajuda uma vida, cara, que poderia, sabe, morrer e ir pro inferno, ter uma eternidade totalmente oposta de você. Então você vê que Jesus, ele é tão assim, ele é tão dado a nós que lógico que a salvação ela é individual, eu acredito nisso, mas ele sempre nos apontou um caminho como a nossa vida sendo algo para outro, algo para alguém, sabe? Igual a própria vida dele foi. Ele deu a vida dele por nós. Ele é tão modelo que a oração que ele fala é Pai Nosso, não é o meu Pai. Ele fala Pai Nosso. Então, assim, é muito, se você fosse parar para pensar, é superior demais à nossa mente limitada. O conquistar
E viver esse ciclo de recompensa eterna dos céus é muito melhor do que esse ciclo de recompensa terreno. Medíocre, banal, raso. Às vezes eu fico assim, né? Eu não sei se é só eu que passo por isso, mas às vezes eu tô a ponto de tomar uma decisão, assim, importante na minha vida, ou algo que vai mudar algo. Aí eu fico, paro e penso, falo, gente, se eu tomar a decisão errada, eu vou chegar lá no céu e Deus vai falar pra mim assim, Andresa, não era isso que eu queria com você. Não era isso que eu queria que você fizesse. Então, assim, eu fico com muito temor na hora de tomar uma decisão. Falo, oro muito para Deus me dar a direção certa. E independente, né, do que a gente já fez, como o Jean falou, das nossas consequências, Deus é misericordioso com a gente todos os dias. Porque mesmo a gente não merecendo, Ele ainda faz por nós. E a gente tinha que pensar um pouco mais nisso, né? Cadê o povo? Ninguém fala nada. Eu vou falar. Eu acho que, assim, a gente tudo tem que pesar numa balança, né? Não, igual o Matheus falou, não que a gente não possa ser rico aqui na Terra. Mas acho que tudo que a gente for fazer, a gente fazer de coração. Por exemplo, quando eu fui escolher o curso da faculdade, meu pai falava assim, você tem que ver o que você vai ganhar mais. Não é o curso que eu vou ganhar mais, é o que eu gosto de fazer. Às vezes eu posso ser bem-sucedida sendo uma professora ou sendo uma médica, desde que eu faça de coração. Então, é a mesma coisa para Deus. A gente pode trabalhar aqui para conseguir nossa riqueza aqui na Terra, desde que a gente não esqueça do trabalho que a gente tem que fazer com relação às coisas de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus tem planos de paz e não de mal. Então, se a gente faz o que a gente gosta, a gente tem paz. E se a gente tem paz, eu acredito que Deus está no comando. E se Deus está no comando, eu acredito que também é um pontinho para a eternidade. Agora, outra coisa também que me deixou pensativa é que eu acredito, não sei se eu estou certa, mas pelo que eu li aqui na Bíblia, eu acredito que cada um tem a sua eternidade. Eu tenho a minha, a Andresa tem a dela. E aí, quando todos. Vou explicar, acaba, Marcos. Quando nós todos nos encontrarmos lá no momento de Jesus vir nos buscar, nós vamos para uma eternidade só. Lá em Salmos 103, no versículo 17, fala assim: Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. Então, assim, até eu morrer é a minha eternidade. Aquilo que eu construí aqui e aquilo que eu construí também com relação às coisas de Deus, que vai sobressair para quando vier a eternidade única. Vamos falar assim, né? Para entender o que eu quis dizer sobre cada um ter a sua eternidade. É a gente viver como se. Porque a eternidade a gente relaciona o símbolo do infinito. O símbolo do infinito não tem nem começo nem fim. Então, a partir do momento que você já está existindo, já começou. Então, você não vai saber quando que você vai morrer, não vai saber onde que você começou ali a fazer as coisas para Deus. Entendeu? Ou não entendeu? Marcos está muito pensativo. Entendeu. Marcos, pode falar. Eu sei que você quer falar. A realidade eu não entendi, mas, O que você não mas entendeu? Nenhuma parte? porque não é eternidade. Se tem um início e tem um fim, não pode se chamar de eternidade. Mas você viu o Porque, que porque significa aí você está preso a eternidade? algo cronológico, entendeu? E eternidade não está presa a algo cronológico. É aí que entra. Não, mas eu não falei que nós estamos presos. O significado de eternidade no dicionário é assim, ó. Tá escrito assim: característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. Então, eu não tenho que ficar presa ao fim ou ao início das coisas. Mas
como é que eu falo? No momento da intensidade que eu vivo, e não do tempo que eu vou viver. Ninguém sabe quanto tempo a gente vai viver. Eu não sei, você não sabe. Mas é na qualidade que a gente vai viver cada um a sua própria eternidade. Se eu for para morrer até os 30, a minha eternidade durou 30 anos aqui na Terra. Então, eu tenho que analisar o que eu fiz, ou eu tenho que fazer, né? Não sei quando que eu vou morrer, mas enquanto eu estou vivendo, eu estou fazendo algo que para mim vai ser valoroso tanto aqui na Terra, mas que também vai ser valoroso lá no céu. Eu discordo por ser chamado de eternidade, mas porque está relacionado a uma vida. Mas A eternidade não está relacionada à vida, porque Mas não tem é como aí ele que entra. É o aí que eu tô te falando, significado porque a eternidade não está relacionada com essa falando de vida. outra coisa. Porque eternidade, o significado dela é que não tem início e não tem fim. Mas então, quando a gente morre aqui na Terra, a gente não tá vivendo uma eternidade. A gente vive a eternidade a partir que a gente morre. Não, mas se nós estamos mortos, por que a gente vai viver? É aí que entra Cristo. Quem que é o início e quem é o fim? Mas o Quem Cristo é é a a vida verdadeira? A vida verdadeira é Cristo. E é aí que é a base de todo o evangelho. O evangelho é sobre Cristo. E é por isso que a nossa eternidade é sobre conhecer Ele. Só que tem uma questão. Você já pode ver essa realidade aqui na Terra. Eu acho que essa é a diferença. Você já pode ver essa realidade e essa comunhão com Cristo. Por quê? Não sei se vocês. Hoje eu estava meditando sobre João 14, e até a gente trouxe aqui, fala sobre crer em Deus e também em mim, fala assim: ó, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde estou vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Lá no versículo 23 fala assim, ó. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É aí que eu entro na questão de viver essa realidade que nós podemos viver na eternidade, aqui na Terra. Porque, como aqui diz, né? Ele falou que ia preparar um lugar, né? E entendemos que quando ele morre e ressuscita, porque a morte não vence sobre ele, porque não há pecado, é aí que entra, que nós podemos vivenciar essa eternidade aqui, por quê? Porque ele vem morar dentro de nós por meio de Cristo. Mas a questão que eu acho sobre a eternidade, e quando fala sobre. A gente às vezes fica muito preso sobre recompensa e tudo mais. Até esses dias eu estava dando aula sobre discípulo. É que o mais claro é que, cara, se você é discípulo de Jesus, você tem fé sobre Cristo, e você não segue o mesmo caminho que ele, Jesus não te chamou só para você se autodenominar cristão. Jesus te chamou para você adentrar nele. E por isso que fala lá em Colossenses 3 que quando nós ressuscitamos com Cristo, a nossa vida ela não está mais baseada aqui. Nós morremos para essa vida. Nossa vida está nele. É isso que Colossenses 3 fala. Quer ver? Fala assim, ó, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem lá nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. E é isso que eu pus a questão. Por quê? Porque é em parte que nós temos vivido isso. Não é plenamente. Sim, nós temos o Espírito Santo em nós. Com certeza isso já é parte da nossa, vou pôr aqui, da nossa vida que nós vamos ter na eternidade com ele, mas é em parte. Quando Cristo se manifestar, e aí que entra, é plenamente aquilo que nós talvez conhecíamos e críamos, agora, hoje, é manifestado verdadeiramente por completo em Jesus. E aí que entra uma questão muito interessante. Esses dias eu até postei, Agostinho de Hipona, ele colocou, ele falou sobre as coisas materiais e as coisas eternas. As coisas materiais
quando você ganha elas, você vê que aquilo ali não faz sentido, ela perde o valor. Mas as coisas eternas, quanto mais, tipo assim, em Cristo, quanto mais nós conhecemos em Cristo, mais nós nos apaixonamos por Cristo e mais queremos dele. Por quê? Porque ele cada dia mais se mostra algo novo para nós. E eternidade, cara, eu creio que é isso, né? Eu sempre talvez tive essa mentalidade. A cada dia nós vamos ter algo novo de Cristo. E, cara, eternidade, cara, vai ser de eternidade a eternidade conhecendo ele. Porque, cara, imagina, não é pelo nosso intelectual, mas é pelo nosso relacionamento íntimo com ele, com Jesus. E é aí que entra quando as coisas eternas vêm. Nós conhecemos hoje, temos fé em Cristo e não podemos ver, né? Talvez alguém aqui já teve visão, né? Experiência com Deus. Mas quando ele se manifestar, as coisas eternas só vão crescer na nossa vida. Por quê? Porque não é algo que perde valor, igual o Jean falou. As coisas eternas, elas não vão perder o valor. Por quê? Porque elas estão em Cristo. E em Cristo, ninguém pode nos tomar. Nada, nada desse mundo, nada desse mundo pode nos roubar. E é isso que é importante, o fato de estar em Cristo e na eternidade com Cristo, porque isso é a eternidade. Você não está mais preso a um tempo, você não está mais preso a uma morte, uma vida, a um sofrimento, a uma dor, mas você está vivendo com ele intimamente, conhecendo dele cada vez mais. Tá com a palavra, gente. Não tem nada pra falar, não. Eu entendi. Não, é porque quando a gente fala de eternidades, aí que entra, porque, tipo assim... Então, aí fica realmente confuso. Mas eu acredito que o que você falou foi o que eu Isso, é isso que eu tô te falando. Eu falei porque quando... diferente, você falou de outro jeito. Isso. Você pôs eternidade, tipo assim, essa em parte que nós temos vivido aqui. Eu creio que a gente pode viver algo que talvez a gente vai experimentar no céu, né? Com ele. Mas o mais importante, cara, é porque aqui é como se fosse o Cristo, é como se fosse o reino dele. Em parte, o reino está aqui. Quando for um reino plenamente manifestado sobre nós e sobre a terra, vai ser algo totalmente assim fora, né? E algo que também a gente não pontuou, né? E talvez a gente até isso foge da nossa mente, né? Mas a questão é que nem ouvido ouviu, nem foi chegado ao coração do homem aquilo que Deus preparou para nós. Então, assim, talvez a gente ponha aqui várias medidas e parâmetros, às vezes, para ver, né, como será isso. Mas, cara, quando a gente para pensar o que é Cristo, quem é ele, cara, é algo surreal. É algo assim, não temos a capacidade de medir aquilo que verdadeiramente será. Eu acho que isso que é o mais interessante. Porque às vezes a gente fica tão preso em algo momentâneo, cara. Ou um dia passa assim, as coisas parecem que logo se perdem pelo tempo. Você pode ver, o tempo cada vez passa, cara. Você compra uma coisa hoje, um mês ela já tá velha. Uma roupa hoje, duas lavadas ela já tá velha. Mas em Cristo não tem essas questões. Em Cristo não perde o valor. É aí que entra a eternidade, eu acho. É aí que entra o fato de estar com Ele intimamente em comunhão, sabe? Não perde o valor, só cresce. É muito massa. Mas essa questão do reino que você começou a falar, eu também vejo que tem um significado do fato de Jesus ter vindo aqui na Terra, né? Para provar que dá para a gente viver de uma maneira como ele viveu. Por isso que eu falo da questão da eternidade aqui na Terra. Jesus veio para provar que nós pudéssemos viver como ele viveu. Então, às vezes a gente complica muito essa questão de ficar pensando sobre a eternidade, pensando sobre o que eu devo ou não fazer. Eu acho que esses atributos aí, igual você falou, às vezes a gente fica muito fissurado nos atributos, o que eu acho que gera religiosidade. Ai, se eu fizer isso, eu não vou para o céu. Ai, se eu fizer isso, eu vou. Ai, a gente não tem que focar nessas coisas. A gente tem que tentar viver como Jesus viveu. Porque se Jesus conseguiu viver aqui na Terra de uma maneira
da forma que era segundo o coração de Deus, então se a gente buscar viver dessa maneira, a gente também vai conseguir. E eu creio que não vai ser nada pesado, não vai ser nada um trabalho árduo e difícil. Com certeza. Eu acho também. E a questão também, cara, é lógico que hoje em dia talvez se fala pouco, principalmente com a juventude, e talvez eu acho que até o Jean queria ler, mas ele esqueceu, que o O Antônio quê? para montar esse trem aí. Ô, raça. Mas é sobre, eu não sei se você leu, João Ah, 3, João 3,16, nossa, eu esqueci. eu Ô, acho raça. também. Mas a questão fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E algo que um dia eu estava vendo no estudo de João, eu até estava com ele aqui, do Hernandes Lopes, ele falando sobre essa questão daquele que é condenado e daquele que é salvo em Cristo. A pessoa que está condenada, que não crê em Cristo, mesmo que ela fosse para o céu, ela iria odiar, porque aquilo não faz parte da vida dela. Aquilo ali não faz parte de quem ela se tornou, né? Perante as perspectivas terrenas. Ela não teria nenhum prazer de estar ali. Por quê? Porque ela teria alimentado todo um mal sobre a vida dela. Mas aquele que está em Cristo e foi feito nova natureza, se foi feito novo em Cristo, aí que almejaria cada vez mais o prazer nele. Às vezes, talvez a gente não fala sobre o novo nascimento e a gente acha que isso é só um batismo. Quando a gente fala sobre a fé em Cristo, sobre a salvação, a gente vê, cara, algo muito importante é sobre a nova natureza. Por quê? Porque a nova natureza em Cristo nos permite vivenciar aquilo que ele nos deixou. Nos deu força, né, para vivenciar e manifestar aquilo que nos deixou. Mas é muito interessante, né? Pode falar, já. Eu já li seu versículo, aí você completa. Tô só escutando vocês. Há um outro ponto que eu ia falar, eu esqueci também. Fazer o quê, né? Que é sobre a questão da fidelidade. Que muitas vezes não vai importar, às vezes, a gente só apenas o nosso estilo de vida, mas a forma como nós temos feito, se é com fidelidade, se é com a motivação certa, porque Cristo, ele não está esperando que, às vezes, a gente faça várias coisas, mas com motivação errada, mas que nós fazemos isso com fidelidade, com prazer em estar agradando ele. Porque quando a gente olha, por exemplo, cadê? Deixa eu lembrar. A parábola dos talentos. Ele distribui certa quantidade para cada um. E cada um responde de uma forma. E no final, não é feito, porque você fez tanto, você vai ganhar isso. Não, mas ele diz, servo bom e fiel. E também o que vai muito pesar na nossa vida na eternidade é a nossa fidelidade com ele. Acabou? Acabei. Ele para do nada. Tem mais coisa. Oh, nenhum adolescente vai falar. Cauã. Então, todo mundo calado. Ó, o Pedro quer falar. Uma coisa que me tocou muito foi a palavra da Andresa. Sim, a gente tem que pensar bastante. Eu tenho pensado bastante sobre o que Deus quer na minha vida. Tipo, vou entrar no louvor. Será que Deus quer isso na minha vida? O que Deus quer para mim? Porque talvez na hora do juízo final ele fala assim: não era isso que eu queria para você. É isso que eu tenho pensado bastante.
muito bom. Acho que essas dúvidas assim a gente sempre tem, né? Eu acho que quando você tem paz no coração, eu acho que já alivia um peso muito grande que a gente carrega. Se você tem paz em fazer algo dentro da igreja, né? Que no caso é o louvor. Se você tem paz em fazer, se você tem paz em servir dessa maneira, eu acho que já é meio caminho andado. Algo que eu vi mais sobre essa questão do Pedro envolve muito com o propósito. E a nossa resposta, ela está em Cristo. Ele é nosso modelo. Sabe, a gente pode ter várias referências na vida, mas a principal é Jesus. E para a gente entender o que Deus tem para nossa vida, nós precisamos entender que Deus tem para toda a terra. Sabe, eu estava até vendo aqui uma publicação que o cara cita até princípio, coisas que a gente estudou antes, que é a identidade, que é e o amor. Sabe, isso vai ligar a nossa vocação, nossa missão e profissão. Aí, por exemplo, identidade. Você só saberá quem você é quando descobrir quem Jesus é. Sua identidade está nele. Paixão, o amor, é o sentimento que te impulsiona a fazer coisas extraordinárias. Jesus era movido por compaixão pelas pessoas. Vocação é o que você foi chamado para fazer com excelência, amor e alegria. Missão é o envio de Deus para você fazer discípulos, que envolve a igreja para amar a Deus, servir os irmãos e evangelizar o mundo. Profissão, o mundo precisa de profissionais vocacionados que usem seus dons naturais, espirituais e ministeriais para edificar, encorajar e consolar pessoas. Acabou. E aí, Marcos? Eu acredito, assim, que nessa questão que o Pedro tá falando, quando a gente vai fazer algo para Deus, né? Assim, Deus tem maneiras únicas de falar com cada um. Deus fala na palavra, Deus mostra, Deus usa o irmão, Deus fala quando você ora, Deus pode falar com você com a voz mesmo, você escuta a voz de Deus, mas em 1 Coríntios 10, 31, fala que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando a gente faz as coisas com excelência, quando a gente faz, Deus se agrada disso. É claro que a gente tem que ter uma resposta de Deus para aquilo que Ele quer da nossa vida. Mas quando a gente faz as coisas glorificando o nome dele com excelência, Deus vai se agradar daquilo ali. Ele disse que obras maiores faríamos, né? Maiores. Aí você pensa, olha o tanto de coisa que Jesus fez. E ele disse que obras maiores faríamos. E acredito que também não é apenas focar em uma obra só, né? A gente tem um leque de coisas para fazer. Às vezes pode não ser, mas às vezes você também pode estar fazendo outras várias coisas que são. Então Deus não vai se entristecer com o que você está fazendo. Eu não ia falar, não. Pera aí, Martúlio, deixa eu falar. Falou demais já. Eu não ia falar, não, mas eu até comentei com o Marco Túlio. Tem uma música da Tamires Garcia que eu mandei dela no grupo. E a letra dela é muito top. E ela fala assim que os muitos sacrifícios se desfazem em meio à nossa obediência intencional. Então, quando a gente obedece a Deus, né, intencionalmente, os sacrifícios, eles... Por quê, né? Por que aquilo ali seria um sacrifício se eu amo obedecer a Deus e a vontade dele? Na minha vida vai ser boa, perfeita e agradável. Vou falar agora. Me ajuda. Pode fazer graça. A questão também que eu acho eu queria ler, na verdade, né? Eu queria ler a Bíblia.
Queria, né, se todo mundo tiver com a Bíblia, eu acho que era massa a gente ler, e talvez ler, ler isso aqui, né, porque eu achei massa. Lá em Mateus 25:31. Peraí. Aberto aqui já. O Fala dele. Ô, glória. grande julgamento. 25. Que é uma questão que às vezes até o Jean não falou sobre, mas o Jean preparou essa aula sobre um livro que chama Movido pela Eternidade. E ele faz uma analogia sobre esse reino, né? De pessoas que chegaram perante Cristo e foram negadas, acharam, nossa, ele é misericordioso, ele vai dar só o que é bom, o que eu fiz. E aquelas pessoas que verdadeiramente aceitaram Cristo em sua vida e foram transformadas, né? E é isso que representa, tipo uma. Como é que fala? Como é que fala, Jean? Ele usa a forma como Jesus, que é fazer parábola. É parábola, desse jeito. Mas o interessante, cara, é que quando a gente lê que a pessoa está perante o Cristo, né, perante Deus, e é negada, cara, nossa, velho, meu Deus do céu, dá uma coisa no nosso coração, né, porque, nossa, quem tiver oportunidade, compra, chama Movido pela Eternidade, John Bevere. E, né, vamos ler lá, ó. Mateus 25:31, fala assim, ó: quando o Filho do Homem vier, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso aqui que nós estávamos conversando, né? Tipo assim, experimentar algo plenamente. Porque tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. E eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e vocês me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Olha para você ver, quem está perguntando é os justos. Quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiveram à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram ver. E eles lhes perguntaram: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo que sempre que o deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. E, cara, quanto isso é claro, porque nenhum percebeu para quem fazia. Mas é aí que entra sobre a gente estar plenamente baseado na palavra de Deus, naquilo que ele nos determinou. Se a gente for lembrar um dos grandes mandamentos, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, assim, você vê o quanto isso exemplifica quem é Cristo e o quanto ele vai, né? Às vezes, talvez a gente, não, mas a gente não te viu, não aconteceu isso. E aí que entra também as pessoas que foram condenadas, você viu que ela estava voltada para si mesmo, né? Não é só o fato de ajudar, de dar, de hospedar, mas o fato de estar totalmente voltado à sua própria vida, né? Ele não perdeu a vida. E aquele que é chamado por Cristo, segue, ele tem que deixar tudo, negar a si mesmo, para deixar essa vida e encontrar a vida verdadeira nele. Então, assim, é aí que entra. Você tira o foco desse plano terreno e encontra a vida verdadeira em Cristo. É aí que é diferente da vida que Deus nos chama, porque não está só ligada a essa vida aqui cotidiana, mas nele. Muito bom. Mais alguém quer falar?
Isso aí, Jean, fala aí, velho. Diego, ó, o Diego, tá aí, vai falar. Seu Madruga. E aí, gente? Boa noite, tudo bem aí? Boa noite. Bom. Eu cheguei aqui meio fora do contexto aqui, né? Um pouquinho meio atrasado, estava em aula ali, mas deixa eu entrar lá para ver se dá tempo de pegar um pouquinho, né, do culto, da palavra e... Deixa eu ligar essa câmera aqui. Então, alguém queria falar aí? Só para eu comentar alguma coisa aí, que eu até tinha pensado, quando eu vi o tema, né, que ia falar sobre essa questão da eternidade, eu tinha pensado algo que estava até conversando no domingo. Pode Não, falar pode aí? Alguém quer falar? Falar, ué. Você tá com a oportunidade. Você que é o dirigente, Jean? Hoje é. Ah, então tá. Obrigado pela oportunidade, então, viu, meu amigo? Não, é tranquilo, é rápido, assim, é interessante sobre essa questão que vocês estão falando, né, sobre a eternidade, porque onde que a gente vai criar a nossa eternidade? É aqui na Terra, como nós vivemos aqui hoje, né, que vai ser, né, o que nós vamos passar a nossa eternidade, a gente cria ela aqui. E é interessante que no domingo eu estava conversando com o pastor Elis Cláudio, né, o Elias, não sei se todos vocês conhecem ele, lá da Igreja da Família, ele que é o cunhado da Flávia, né, casado com a Fabrícia, que é irmã da Flávia. E aí a gente conversando sobre algumas coisas, tocou nesse assunto aí, e algo que ele falou que ele ouviu de um pastor, né, e eu achei bem interessante que ele fala, né, a nossa vida aqui na Terra ela é muito simples, né? A gente nasce, a gente cresce, né, vai se desenvolvendo, alguns se reproduzem, e aí chega o final da nossa vida. E algo precisa acontecer para a gente morrer, né? Se vai ser por uma enfermidade, se vai ser por um acidente, se vai ser pela criminalidade, alguma coisa vai acontecer com a nossa vida física aqui que vai ser a morte do nosso corpo físico, mas o nosso espírito, ele, enfim, ele não morre, né? Porque a gente se prepara aqui e quando acontecer a morte física, a gente entende que não é o final. E aí é onde parte, né, o nosso espírito aí para essa eternidade, que o que a gente tem plantado e feito é para que ela seja uma eternidade na presença de Deus, né? Então, assim, enquanto a gente está aqui, o que a gente vai fazendo é isso, a gente vai se preparando e aí, assim, as consequências, aquilo que Deus preparar, o que vai acontecer com a gente, quando chegar esse momento aí da gente separar, né, deixar essa matéria, esse corpo físico aqui corruptível e ir para a presença de Deus definitivamente, e aí entra isso, né? O que a gente tem feito com o nosso corpo, o que a gente tem feito com a nossa vida aqui na Terra, é o que vai refletir justamente essa eternidade. Então a gente passa a ter também uma percepção diferente dessa questão da morte, né? Porque não é o fim de tudo. Na verdade, é o início dessa eternidade aí na presença de Deus, né? Então, só algo para a gente também pensar assim também, que eu achei bem interessante, bacana, acho que tem um pouco a ver com o que tem sido falado aí hoje. É mestre, né? É mestre. Mestre, 2 minutos falando, já esclarece o assunto inteiro, né? E o Marcos leu a Bíblia inteira. Sou aprendiz aí com vocês. Marcos, Já, ele é pastor, já falei pra vocês. já vocês que mandam aí. Não, só complementando, então, que o Diego citou também, essa questão, depois que a gente morre, né? Que quem herda a vida eterna, a gente vai saltar da morte para a vida e vai ter o corpo glorificado e seremos semelhantes a Cristo. Todas as referências bíblicas que nós temos em Jesus ressurreto, nós seremos da mesma forma. E aqueles que vão receber o castigo eterno, vai morrer 2 vezes. Aí, basta a gente escolher se a gente vai querer morrer uma vez ou 2. Bem simples. Bom. É isso. Vocês podem falar aí também. Mais alguém quer falar? Matheus, parou de falar? Tô só absorvendo. Nicole? Cadê o Cauã? A Cauã saiu. Não, tá aí. Cauã tá aqui. Otávio.
04. Ô, Jean, mas acho que a sua aula foi bem clara, cara. Foi bem esclarecida, assim. Bem acho. Que bom. Muito bom, foi Tava muito com bom. muito temor para falar. Não, mas foi bem detalhada, citou os pontos-chave. Acho que foi bom demais. Com certeza foi. Não participei não, mas tenho certeza que foi ótimo. O mestre, viu, Diego? Jean é fera, que O isso. mestre. Por isso que eu colo nele para aprender com ele. Eu diria tipo um Diego, eu diria. Jamais. Tem que andar com o Diego, então. Eu tenho que andar com vocês. Sou jovem, né, cara? Então, Jovem, vou falar Diego é um com jovem. vocês aí. Também, então, hora aí pra encerrar, então, alguém? Ana Luísa ou Jean? Eu Ou orei. Giri? Agora é pra nós, deixa o Diego orar, o mestre. É mesmo, o Diegão. Amém. Vamos orar então. Né? Amém. Amém, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa iniciativa dos jovens, ó Deus, de estarem na Tua presença, de cultuarem ao Senhor, mesmo que de uma forma online, uma forma diferente, mas usando, Senhor, esse recurso, ó Pai, da tecnologia que o Senhor também nos deu para falar da Tua palavra, ó Deus, e nós queremos que o Senhor se faça presente nesses momentos também. Não acompanhei a palavra, Senhor, mas tenho certeza que o Senhor usou, sim, a vida do Jean para falar aos corações, ó Deus, e que o Senhor permaneça usando ele, usando todos os jovens, ó Pai, que faz parte da nossa igreja, que faz parte, ó Deus, desse círculo, ó Pai, que tem se criado essa família, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida deles, o crescimento, Senhor, que cada dia mais estejam apegados a Ti, com esse desejo de Te servir, de Te buscar, de estar na Tua presença, de crescer espiritualmente, e que venha, Senhor, cada dia mais se renovar esse sentimento de união entre eles, estarem juntos, de cuidarem do outro, estarem próximos. Em nome de Jesus, ó Pai, que eles possam crescer com isso, ó Deus, cada dia mais na Tua presença, serem levados pelo Senhor, onde o Senhor quiser, conduzi-los, ó Pai. Abençoa, Senhor, em todos os momentos, que o Senhor esteja presente, dando discernimento, sabedoria, para saberem tomar as decisões, ó Deus, para saberem, ó Pai, como lidar com as várias circunstâncias que a vida propõe, ó Pai. Em nome de Jesus, que onde nós estivermos, ó Deus, que nós venhamos ser luz verdadeiramente, que venhamos levar, ó Deus, o Teu nome, venhamos honrar e glorificar o Senhor por onde nós passarmos, ó Deus, para que o Teu nome seja sempre exaltado. E em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a permanecer sempre nos Teus caminhos, porque nós sabemos, ó Pai, que o final que nos aguarda, quando nós estamos firmes na Tua presença, ó Pai, é verdadeiramente uma eternidade diante de Ti, uma eternidade contemplando a Tua glória, contemplando, ó Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós. E que venhamos esperar em Ti, Senhor, com o coração feliz, com o coração alegre, e que o Senhor venha nos usar, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que hoje é aniversário do Ronaldo, né? É isso mesmo? Vamos cantar parabéns. Aí, Ronaldão, parabéns, cara. Que Deus abençoe. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E parabéns. Ô, podia ter como soltar uns fogos de artifício aqui, né, Ronaldo? Aí, ó. Aí, Ronaldo. 28. O Pinhado é tímido, ele tava com vergonha. Tímido, nossa. Eu tô com vergonha. Trintou, Ronaldo? Trintou? Não, só tô com 44 anos hoje. Jovem. Jovial. Tô novo, não, eu tô velho. Ele vai ficando velho devagarzinho. Porque os cabelos tá tudo branco, cai a cabeça do cara. Vai ficando experiente, Ronaldo. Os meninos tá grande, casado. É, ué. Só uma curtinha, família. Ô, Ronaldão, parabéns, cara. Deus abençoe sua vida. De Tamo boa, valeu. Tamo junto aí. Diegão aí moendo, hein? Moendo os excessos de conhecimento, eu diria. Aí é mestre, rapaz. Jean, você com essa camisa vai perder a benção, hein, cara? Falei pra ele. Que isso? Tá todo mundo querendo usar minha camisa, de Ah, não, cara. Ô, se eu tivesse visto isso aí, eu nem tinha entrado aqui, não.
E ó, filho, Falei, agora vai. que eu fiz cabecinha, Amém. Tá bom, Deus é misericordioso, Ele te perdoa. Ele te ama, continua te amando mesmo assim. A eternidade, isso aí não entra, não, viu, Jean? Não, de jeito nenhum. nossa, Fica, viu, Jean? Vai lá pra boca da onça. Vou ler porque fiquei pequeno agora. Gente, boa Vai ser, noite pra galera. vocês, viu? Boa Tem noite. algumas coisas Falou, pra até fazer mais. aqui. Boa Deus noite, abençoe, galera. prazer Deus aí estar abençoe. aqui. Vocês estão Semana que vem liberados. talvez eu consiga entrar antes aí pra participar mais. Isso aí. com vocês. É nóis. Beleza? Com Valeu. Deus. Tchau, tchau. Boa noite. Deus Falou. abençoe.